O Imaginário Redimido é o nosso espaço aqui no canal para refletirmos coisas culturais, filosóficas e literárias a partir de uma perspectiva cristã. E hoje eu vou reagir a uma entrevista de um biólogo extremamente famoso, ateu, chamado Richard Dawkins, um biólogo evolucionista. 7 dias atrás, a partir da que eu estou gravando aqui, ele gravou uma entrevista para a Rachel Johnson, lá do LBC, tá? E é um programa britânico que eles têm lá. E nesse vídeo eles estavam refletindo sobre o fato de na Páscoa, Londres lá acabou celebrando o Ramadã islâmico e não a questão da Páscoa cristã em si mesmo, ou muito menos ainda a parte judaica, né? Então, o Richard Dawkins ele começa falando algumas coisas extremamente interessantes, e talvez a mais interessante que ele fala é que ele é um cristão cultural. Então, ele fica extremamente preocupado com a questão do Ramadã, extremamente, assim, realmente pensando que é um perigo mesmo trocar o cristianismo pelo Islã, tá? Professor Dawkins, it's very good to have you join us to discuss whether it matters that Christianity is playing a diminishing role in national life. Welcome to LBC. Thank you. And what would be your Easter message? I mean, I've said a few things. What would you tell the nation? Well, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so E ele mesmo se coloca como um ateu, ele fala que não acredita em nenhuma palavra da fé cristã, em nenhuma palavra das escrituras, e ao mesmo tempo ele está falando que ele é um cristão cultural, tá? Ele é alguém que gosta da cultura que o cristianismo produziu, tá? Então ele fala, olha, vai ser uma tragédia assim, de trocar, parafraseando, né? Trocar o cristianismo pelo Islã, e a gente vai perder, por exemplo, nossas catedrais, ou a gente pode aumentar isso, perder nossa arte, as músicas que ele gosta, os feriados, por exemplo, Natal, Páscoa, e ele acha que isso é extremamente ruim, tá? A partir de nenhum fundamento, meramente o achismo da classe média alta dele aí, como um intelectual, um biólogo, por assim dizer, né? Então, gente, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre isso. O que é ser esse cristão cultural, que é alguém como um ateu ferrenho, militante, que já foi refutado de tudo quanto é forma possível, que arrega para debates como, por exemplo, contra o William Lane Craig, como ateus do calibre e da fama mundial do Dawkins tem a cara de pau de chegar num programa de TV ao vivo ali, numa entrevista, e falar que ele não é cristão, que ele é um ateu, mas que ele é um cristão cultural, ou seja, ele abraça certas coisas do cristianismo e não outras, e não abraça a fé cristã, ele fala assim, eu sou um incrédulo, I'm an unbeliever, mas eu sou um cristão cultural. Gente, não existe isso de cristão cultural na realidade em si. Você pode se declarar cristão cultural, você pode até mesmo viver como um cristão cultural, um ateu cristão cultural. Até século passado, uma das teologias mais ridículas que teve foi a questão do ateísmo cristão, daquela teologia radical, nomes como Thomas Altzer, se eu não me engano, William, alguma coisa, a Hamilton, se eu não me engano, homens assim fizeram uma teologia da morte de Deus, ou seja, eles eram ateus, mas eles eram cristãos, eles acreditavam que Deus existia, mas quando ele se tornou o homem em Cristo, ele morreu na cruz, ele não ressuscitou, então Deus de fato existia e morreu, agora não existe mais. Demorou aí 19, 20 séculos para a gente perceber a morte de Deus, a humanidade estava em luto, mas agora esses iluminados estão aí para proclamar que Deus morreu literalmente, né? Então a teologia contemporânea ela tem todas essas doenças internas, e o Dawkins também é um sintoma dessa doença interna. Ele é muito contraditório, ele simplesmente começa a falar coisas da cabeça dele sem nenhum fundamento, né? Ele tem o que eu posso cunhar aqui como síndrome de Dawkins, porque não é uma absoluta contradição, não tem nenhum fundamento, tá? Então, vários autores, como por exemplo Holland no livro Domínio dele, muitos outros autores que analisam a cultura ocidental, por assim dizer, estão mostrando exatamente isso. Não tem como desassociar a doutrina cristã
dos efeitos positivos do cristianismo na sociedade como um todo, tá? Então, vários pontos que o Ocidente tem como fundamental, como pressuposto, não são tão pressupostos assim, não são tão claros assim. Eles só são claros por causa da influência cristã na sociedade. Por exemplo, a universalidade da dignidade humana, né? Todos nós somos dignos. Isso vem da onde? Isso vem de Gênesis, dessa leitura judaico-cristã de que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, e portanto nós somos todos igualmente dignos, né, igualmente valorosos. Todas as narrativas de cosmogonias, ou seja, de origens de universo do Antigo Oriente Próximo, circundando não, né, mas circundando ali o Antigo Testamento, você tem ali a questão de uma não dignidade dos seres humanos. Normalmente os seres humanos eram criados pelas lágrimas dos deuses, pelo sangue dos deuses, ou até mesmo pelo sêmen dos deuses. Sempre o universo foi criado a partir de uma luta cósmica catastrófica, e portanto a existência nunca era algo a ser celebrado, era sempre algo a ser lamentado. Era realmente uma existência trágica, essa cosmovisão, tá? Os gregos, os romanos, os bárbaros, né, os vikings, por assim dizer, todo mundo fora dessa cosmovisão judaico-cristã não tem esse salto de mostrar que todos os seres humanos são igualmente dignos, né? Então esse é um ponto do cristianismo a partir da leitura da Bíblia hebraica, que é a nossa Bíblia também, e reafirmando o Novo Testamento. Então, quando você tira essa doutrina, é só um exemplo de milhares, né? Você não tem mais como afirmar a dignidade da vida humana. Então você tem um aumento de aborto, você tem um aumento de um monte de coisa, né, de assassinato, porque a vida humana ela não é valorizada em si mesma, ela é apenas um instrumento, ela é apenas um nada, um acaso, né? Na própria cosmovisão ateísta do Dawkins, levar as últimas consequências do ser humano como alguma coisa evoluída do acaso, né? Não tem como ter valor em si mesmo. Nós somos apenas produto de uma série de acasos aí, portanto a vida não tem valor nenhum, não tem significado último nenhum, tá? Você apenas vivamos e morramos porque amanhã nós morreremos, tá? Então não tem como desassociar a doutrina e a fé cristã dos seus efeitos, porque é exatamente por causa da verdade da fé cristã que nós temos todos esses efeitos positivos na grande maioria da história. Claro que a gente tem efeitos negativos por distorções da fé cristã, da base bíblica, de muitas coisas, porque sempre tem ímpios infiltrados, sempre tem até mesmo cristãos verdadeiros com muitos equívocos, né? Mas isso é inevitável, tá? Mas o ponto é que nós temos nós somos o movimento que mais tem boa influência sobre a sociedade como um todo nesses 2000 anos, tá? E aí o Dawkins ele fica todo preocupado com o Islã, e de fato tem muitos números que mostram que daqui a alguns anos, ou décadas, ou antes era daqui décadas, agora parece que daqui a alguns anos a Europa vai ser toda islamizada, e o Dawkins ele não quer viver num mundo islamizado. Ele fala que, apesar do cristianismo ter alguns probleminhas com mulheres, como por exemplo algumas denominações não ordenar a mulher ao ministério pastoral, na visão dele, o Islã é muito pior. O Islã tem uma visão muito, muito mais baixa, né, da mulher enfim. O mundo que o Dawkins vive, dessa liberdade de expressão, né, onde ele pode dizer, não, eu gosto dos efeitos do cristianismo. Por quê? Porque ele pode falar as besteiras que ele fala, né? Esse mundo só existe por causa da fé cristã que ele nega, né? Então, num ambiente dominado por um islamismo extremista ou é, alguma outra religião extremista, ele não teria liberdade nenhuma, ele seria enforcado, ele seria apedrejado, seria esfaqueado. Ele não teria essa coragem, nem muito menos a liberdade de falar aquilo que ele está falando, tá? Então, o Dawkins ele consegue cair nesse erro tão básico de que você não pode desassociar o cristianismo de sua fé e dos seus efeitos. Assim como você não pode... eu gosto, por exemplo, eu tenho uma memória muito afetiva com jabuticaba, né? Na casa da minha avó tinha lá uma jabuticabeira que a gente amava. Eu amo ainda a jabuticaba, né? Então, eu gosto da jabuticaba, da fruta, mas eu detesto jabuticabeira. O Dawkins fala assim, olha, o cristianismo está perdendo adeptos, está diminuindo, e ele fala, eu fico feliz por isso. E ele não quer assumir a consequência disso. Então é a mesma coisa que falar assim, eu amo o jabuticaba, mas eu vou
lançar machado aqui nessa jabuticabeira para não ter mais jabuticaba, tá? Então é uma loucura, é um nonsense completo, tá? Então não tem como desassociar, gente. A gente precisa. E aí o ponto é, se não tem como desassociar uma coisa da outra, por que não abraçar ambos? Porque não abraçar abraçar os efeitos, mas não a causa, né? Ou abraçar os efeitos e não as ideias, as crenças por trás disso, é a mesma coisa numa analogia que eu vi do Gavin Orton, por exemplo, né? Você, parafraseando aqui, você gostar, por exemplo, estar namorando ou noivando com uma moça, e aí você fala assim para ela, ou se você é uma mulher que está me assistindo, ou você está com um moço, né? Aí você fala assim para a pessoa, olha, eu acho você uma pessoa muito bonita. Realmente fico. Eu me deleito na sua beleza externa, mas eu detesto a sua personalidade. No momento que você fala isso, acabou o relacionamento. Você não vai para frente com esse relacionamento. Você não vai ter nem a beleza externa e nem o caráter que você detesta. Ou você diz, por exemplo, o contrário, né? Vamos pegar a causa e efeito contrário aí. Eu amo quem você é, mas eu odeio todo o planejamento de que você tem para sua vida, eu não me vejo nele, então não tem relacionamento. Então, ou você abraça tudo, ou você não abraça nada. E aí o ponto é, não abraçar nada, você nunca vai ter um território neutro, neutralidade. Dawkins é muito ingênuo ao acreditar nisso. Não existe, tá? É uma invenção do iluminismo que ninguém acredita mais hoje se você lê alguma coisa, né? Neutralidade não existe. Então, se você tira a fé cristã, você não vai ter um ambiente neutro com os efeitos da fé cristã positivos. O que você não gosta da fé cristã é eliminado, e aí você tem uma sociedade, ok, neutra, tranquila. Não, alguma coisa vai ser colocada no lugar da fé cristã, tá? Ou vai ser o islamismo, em suas vertentes extremistas, tá? Ou vai ser o progressismo, com toda a sua agenda maluca, esquizofrênica, tá? Abortista, gaysista e tudo o que é de diabólico que tem na esquerda, né? E você vai ter os efeitos desse islamismo que o Dawkins teme e dessa agenda progressista igualmente danosa, tá? Você vai colher os efeitos disso, tudo bem? Então não tem como, o bebê sempre vai ser jogado junto fora com a água, não tem como manter ou não manter o outro, usando nesse contexto específico dessa analogia, tá? Então, ok, você não quer o cristianismo, Dawkins, você quer uma pessoa, você quer que cada vez menos pessoas abracem o cristianismo, e você quer manter ainda as suas catedrais bonitinhas na Europa, os feriados bonitinhos, você quer manter ele fala assim, eu me sinto muito confortável no ethos cristão, né? Não vai ter, não vai rolar, tá? Alguma coisa vai ser colocada no lugar e nunca vai ser uma coisa melhor, tá? Então é isso aí, pessoal. Não tem como desassociar ideias de suas consequências. Como diria já o Richard Weaver, que a gente já fez um vídeo sobre o livro dele, né? Ideias têm consequências, tá? E o Dawkins, ele, de novo, não para pensar um minuto antes de falar o que ele vai falar, e ele acaba caindo nessas gafes aí, tá? Então não tenham síndrome de Dawkins aí, tenham sabedoria, né? Ensinem a fé cristã como um todo, as suas crenças, os seus efeitos, né? Os seus frutos, porque a árvore boa, ela é conhecida pelos frutos bons, e a árvore má só dá frutos maus. E é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. O Dawkins, ele vê o fruto bom do cristianismo, e ele não reconhece a árvore. Ele vê o fruto mau de outras religiões, de outras ideias políticas, mas ele não reconhece que a árvore é má. Então, é uma falta de discernimento e sabedoria imensa desse biólogo evolucionista. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais vídeos assim de análise cultural, deixe aqui nos comentários e deixe seu like, se inscreva no canal, como sempre, se você ainda não é inscrito, mais da metade da nossa audiência não é inscrito no canal, então vamos lá, ajude o nosso canal aqui, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas com uma teologia profunda cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.